Dar boas-vindas para Beatriz, para Cláudia e para Valesca, que estão congregados, mas chegaram para cá. É muito bem-vinda a participação de vocês nessa reunião. E depois falar para vocês que eu ganhei um presente hoje. O Miguel, sobrinho da Sheila, chegou aqui, eu estava preparando as coisas. Falou, Itamar, eu posso te dar um presente? Eu falei, claro, cara, presente sempre. Aí me trouxe um desenho ali, me mostrou o desenho e lá em cima botou assim, esse aqui é você, tá? Então eu estou muito bem. Mas eu acho que ele achou que eu não me conformei com aquilo. Aí ele voltou com uma folha, falou, Itamar, posso fazer a sua cabeça? Eu falei, pode. Aí sentou e fez aqui um rosto na cabeça, depois ele fez uma olhada, tem futuro, menino. É muito engraçado o jeito que ele chegou, né? E eu falei, obrigado. Ele falou, não, obrigado. Ele que agradeceu, entendeu? A ideia de hoje, a gente vai dividir em dois momentos a nossa reunião. Um pouco a continuidade de ontem, para completar aquela história lá de quem somos e tudo mais. E depois vamos fazer uma mística para o finalzinho, tá? Então são dois momentos da reunião. Ontem eu saí daqui pensando que tem a gente que é do movimento social tem usado muito duas frases que me marcam e que eu acho importantes. Primeiro, uma que diz assim que nossos passos vêm de longe, né? Quando eu ouço isso, e no movimento social a gente fala muito isso, nossos passos vêm de longe, né? E vem de longe mesmo, todos nós, como sociedade, como particularidade dos nossos grupos, né? Etnicamente a gente está falando também disso. Então a gente não está nascendo agora. A gente tem uma história, a gente tem todo um percorrido que faz com quem nós somos agora. E essa outra que eu sou porque nós somos. Isso um pouco foi muito o movimento de mulheres criou essa marca também, que isso virou uma batida forte para exatamente falar que o ganho é coletivo, né? E você só avança e só tem sentido avançar quando se está junto com todo mundo, junto com muita gente. Então acho que essa é uma marca bacana para a gente guardar. Eu acho que isso, ontem a gente falou muito disso com outras palavras, de outro jeito, mas a gente falou o tempo inteiro sobre essa história, né? Um pouco quem somos nós somos porque fomos acolhidos, encontramos outras pessoas, né? Tem uma história anterior, tem uma raiz que forma a gente, então eu acho que isso a gente está levando para frente. É uma outra coisa que aconteceu ontem também, e eu queria só reforçar isso hoje, a gente começou a falar de alguns nomes. Eu acho sempre muito importante a gente lembrar dos nomes que compõem a nossa história, a história do Grupo Eco. Alguns que já morreram, mas continuam fazendo parte da nossa história, e cada um na sua perspectiva de fé vai acreditar que estão aqui presentes, né, ou não, mas eles fazem parte da nossa história. Outros que estão vivos, mas que não puderam estar aqui, por alguma razão, estão tem outras pessoas que não estão aqui hoje por impossibilidade. Então, para a gente levantar esses nomes, para a gente começar o dia trazendo para a nossa reunião essas pessoas que têm a importância grande no Grupo Eco. Eu vou começar dizendo, eu falei ontem, mas eu vou falar do Dedé. O Dedé morreu em 82, mas é uma pessoa que tinha uma paixão. O Robertinho me lembra muito do Dedé, porque o Dedé tinha uma paixão pelo Grupo Eco, assim que explícita, né? Que ele fazia questão de estar colocando o tempo inteiro. Então me lembra um pouquinho o Robertinho quando diz que é no braço e no coração. Então a gente só tem domínio sobre a gente. Então, o que você pode manifestar e declarar de admiração, o que a pessoa vai fazer com isso, eu não sei, né? Mas é importante que a gente tenha coragem de explicitar aquilo que a gente sente, né? E que a gente está vendo na nossa frente. Eu acho que outra pessoa também que eu quero trazer para a nossa
a nossa reunião de hoje é o Padre Agostinho. Eu nunca fui uma pessoa de muita acompanhar a missa e tudo mais, né? Eu, na minha adolescência, eu tive uma rebeldia, que eu fiz minha comunhão, depois não quis nem saber disso, fiquei fora um tempão, e de repente veio um padre morar no Santa Marta e me apresenta uma outra dimensão da fé, uma outra dimensão de lidar com a fé, né, ou com a sua espiritualidade. E esse cara foi Agostinho, que se agregou ao grupo, é responsável por muito do que nós somos, e todos os encontros que a gente teve, quem teve a oportunidade, foi sempre um momento de muita alegria, de muito crescimento. Então esse cara, acho que me formou de essa perspectiva humanista, né? Independente de qualquer religião, mas eu devo muito essa minha formação humanista a esse relacionamento que eu tive com o Padre Agostinho e que ele teve com o próprio grupo. E por último, que eu vou me calar, vocês vão falar outros nomes, eu quero lembrar do Riquinho, que é meu irmão, nasceu no Grupo Eco também, nessa história toda. Eu não quero chorar, viu? Mas eu acho que tem uma importância grande para o grupo, porque ele tinha um jeito muito particular, né? E quem foi da colônia sabe um pouco da dureza do Riquinho, né? Da cobrança, mas também de uma dedicação muito grande ao grupo, um coração muito grande. Eu acho que ele está aqui com a gente, está presente. Então é isso. Outros nomes para a gente poder colocar na roda. Então, Geraldinha mandou um abraço, eu falei para ela na sexta-feira, ela trocamos ideias, ela queria muito vir, mas você sabe que a Geralda está melhorando, ela já está andando de muleta já, tudo mais dentro de casa, mas ela não tem autonomia, ela depende muito de tudo. Então, assim, é importante a gente lembrar que Geralda não está aqui por impedimento, por impossibilidade. Kátia. Toninho, Maíra. Isso. Maíra. Josafá, vocês têm reparado que tem acompanhado o nosso grupo. Ele botou lá uma manifestação e também é uma figura que faz falta no grupo, né? Faz cartas e tudo mais. Guida mandou um abraço quando eu soube. Guida, eu tive com ela essa semana também. Ela mandou um abraço, mas é uma pessoa que tem me ajudado muito a pensar. Vocês talvez nem todo mundo sabe, mas eu me encontro com a Guida quase que semanalmente. Ela tem me ajudado muito a pensar um pouco o próprio grupo, a própria trajetória do grupo. Eu acho que ele está muito ligado com o que a gente está fazendo. Josafá tem. O Josafá, ele está num momento difícil da vida dele, né? Um pouco por questões pessoais, saúde e tudo mais. Mas ele tem acompanhado o grupo. Ele não, para subir o Santa Marta inteiro, ele está com dificuldade. Ele cansa muito, então. Mas eu tenho insistido com ele para, de alguma forma, reaproximar do grupo. Beto Gavião. Santa. Ô, Márcia, aquele que era da família do Toninho que fazia. Iva. O Fábio. Fábio Condeime? Ele está lá na Itália, mas está ligado. Ele fica chorando porque não pode estar aqui. Sérgio Borrado, pela samba. É isso. A música da colônia. É verdade. Isso. Zé Luiz Magalhães Rios. Zé Luiz fez uma operação, coisa simples agora, tem 15 dias, mas está bem. Eu falei para ele que a gente estava vindo para esse encontro. Leite. Minhas irmãs queridas, que eu tenho arrastado novamente para cá, mas está em resistência. O marido da Cleide. Não, Ismael. Sidney. Gente. Gabriel, Tiago, Gabriel, não sei. Juan. Vocês sabem que meus filhos, eu já falei para eles, eu vou dar uma chance para eles. Eles têm mais alguns anos para voltar, senão eles vão ser desentados, não ter direito a nenhuma nada para mim. Felipe, Fernando. Uma galera muito grande, né? É isso. Bom, é isso. A gente tem a felicidade é que a gente tem uma legião de pessoas, né, muito grande, que
faz parte desse grupo, mesmo estando aqui com a gente agora, ou não podendo acompanhar, mas que compõe o grupo. E que com certeza carrega o ego no coração, né, e pensa na gente o tempo inteiro. Tá Minha bom? irmã Dolores, a Tatine. Dolores. Minha irmã que já faleceu, Dorlete. A Dorlete. Então a gente tem uma legião de gente, lá em cima e aqui embaixo, né? A maioria é o nosso desafio coletivo. A maioria é assim, todo mundo, acho coletivamente no grupo, tem um amor, uma admiração grande pela Mauri, pelo que ele está fazendo. E a gente não consegue puxar a Mauri para dentro, para as atividades. E sempre que a gente encontra é uma alegria, ele gosta. Mas é isso. A minha amiga Renata também, que ajuda muita gente. Renata que ajuda a gente aqui na colônia de férias. O Edson é o menino mimado pela Geralda. O Edson, desde pequenininho, 6 anos na colônia, era quase carregado no colo pela Geralda e ele cresceu com essa mania. A Geralda é a madrinha dele. Meu parceiro, Cid Marco. Liguei na boa dele. Boa, Cid Marco. Por que Michael, Luciana, Vanderlei, Nena. A outra Nena que também veio aqui. Caramba, a gente tem gente pra caramba. Então tá, a gente vai, é bacana, agradecer essas pessoas, né? E a gente vai estar junto, sempre. Eu queria só para fechar essa parte da manhã, lembrando aqui para quem foi do grupo de adolescente quando eu estava coordenando lá, a gente fez aquela atividade olho no mundo, olho em você, olho no outro. Lembra disso? Olho no mundo, olho em você, olho no outro. Não vou fazer agora não, mas só estou lembrando, porque essa é uma dinâmica que é muito importante. Porque, juntando isso com outra música, fala, nada muda se você não mudar. E a grande verdade é isso, a gente às vezes fica procurando a mudança no outro, né? A gente quer que o outro mude, a gente quer que o outro se adeque às nossas vontades e tudo mais, só que a mudança está em você. Quando você muda, você move o mundo, você começa a mudar a tua percepção de olhar o mundo, a sua forma de chegar até as pessoas. Então isso que cria mudanças de verdade. Isso serve para tudo. Não é preguiça, não é porque eu acho que é legalzinho, mas é a realidade. Quando você muda a tua perspectiva, você começa a ver outras possibilidades, outros elementos, outra forma que o mundo se apresenta para você. Então isso é muito importante, né? Quando você muda o mundo. Então você só muda o mundo se você se mudar também, tá? Então, Lília e Heroína, por favor, as duas aqui. Tá? A amizade é um dos sentimentos mais importantes que se pode existir e sentir. Essa amizade do Eco, que rola há mais de 30 anos, minha, né? Eu não tive tempo e nem idade para ser coloninho. Dos 6 irmãos meus, só 2 tiveram, né? Aí eu já entrei como instrutora. Meus filhos foram coloninhos e hoje minha filha é uma instrutora. Oi, filha. Meus sobrinhos. E agora tá para chegar os gêmeos, né? Vocês vão ter que aturar, hein? Aquele gêmeo não é mole, não. Vamos lá. A Bia também tá aí, já tá falando já em ser tia. Ela fala o dia inteiro, o tempo todo. Eu quero ser tia da colônia, eu quero ser tia da colônia. Pra mim acabou, já não sou mais, né? Eu não sou mais coloninha, agora eu quero ser tia. Ela já botou no peito, sabe? Então, eu acho muito importante essa questão de amizade. Eu queria falar, a Ana Luísa botou umas coisas pra me falar, mas não vou falar não. Eu quero falar... Eu quero falar assim, da amizade que o Itamar tinha pelo Dedé, sabe? É uma amizade assim muito, muito forte, gente. Mas muito forte mesmo, sabe? E assim, no dia que quando o Dedé sofreu um acidente, foi lá perto da minha casa. Assim, o mundo parou. Porque eles eram tipo irmãos,
Sabe aqueles irmãos gêmeos que viviam um colado no outro? Itamar e Dedê. E ali aquela amizade, sabe? Olha, gente, desmoronou legal. Então, assim, eu peço pra vocês que essa amizade do Eco continue sempre, tá? Porque é muito importante, tá bom? É isso aí. Bom dia, gente. Bom dia. Eu acho que eu fico muito tensa na hora de falar assim, mas eu tenho uma gratidão muito forte pelo grupo. E ontem na conversa que a gente teve, por acaso, o nosso grupo era eu, Sueli e a Andresa e a Vicky, desculpa. Porque me marca muito a questão da amizade, né? Que o Itamar pediu pra gente falar um pouquinho sobre isso. E a gente entrou junto na colônia. Basicamente, a gente era criança, coloninha juntas, a gente passou a ser ajudante juntas e tinha um grupo muito maior. A gente tem contato com algumas dessas pessoas, mas não necessariamente elas estão ainda atuantes dentro do grupo. Mas o que fica pra mim assim, é o quão importante que são essas relações que a gente faz e para além do grupo que a gente está aqui nesse momento, né? O quanto que isso conecta com o nosso dia a dia, às vezes é uma informação diferente. Até fiz uma postagem, por exemplo, sobre uma atividade de serviço gratuito que vai ter lá no grupo. E às vezes nesses laços de amizades que a gente tem, isso acaba ajudando. Para mim foi muito forte, por exemplo, a questão de eu estar dentro do grupo Eco. Eu não me lembro exatamente se foi a Dorlene ou se foi o Nantes, uma vez que fez uma postagem sobre o curso Investe, que era pré-vestibular comunitário que acontecia dentro do Colégio Santo Inácio. Eu sempre soube que eu queria fazer faculdade, mas eu não necessariamente tinha pensado numa faculdade pública particular como bolsista. Eu sempre quis fazer uma faculdade pública, era o meu sonho. Inclusive passei, mas deixei passar aproveitei outra oportunidade porque achei que era mais importante para mim, porque um coordenador do curso me incentivou a fazer o pré-vestibular da PUC, na verdade. E aí eu falei, caramba, estou fazendo vestibular da PUC, por quê? Pra quê? E eu fui lá e fiz esse vestibular, passei, eu falei, como é que eu vou pagar essa mensalidade? Eu não tenho essa condição de pagar. E aí outros caminhos foram abrindo-se portas, eu descobri que existia a possibilidade, através dessa informação que eu tive dentro do Grupo Eco, que existe essa forma da gente também poder ser bolsista, poder fazer algum curso de forma gratuita também, para além da universidade. Então, quando eu falo de amizade, eu não estou dizendo ali de estar no dia a dia só bebendo ou só saindo. Claro que isso é importante, eu acho que isso fortalece nossos laços, fortalece nossos vínculos e isso acaba impulsionando. Eu lembro muito bem que a minha irmã fez parte desse grupo e talvez ela tenha sido um grande incentivador, um grande estímulo para eu estar aqui hoje. E hoje eu vejo a minha sobrinha, vejo minha afilhada, vejo os amigos deles também estando aqui e com esse laço de amizade muito forte. E aí eu acho que isso acaba fortalecendo não só aqui dentro do grupo, mas também para fora. E o quanto que esse acolhimento é importante, assim, o quanto que isso vai fortalecendo para que a gente ocupe espaços que a gente talvez pense que não são feitos para a gente, assim. E o quanto que o grupo foi importante, pelo menos na minha trajetória, para eu poder me colocar nesses espaços e permanecer neles. Porque às vezes é fácil a gente entrar, ou não tão fácil assim, né? Cada um tem uma trajetória. Mas permanecer nesses espaços e conseguir sair com sucesso, conseguir alcançar aquilo que se almeja, às vezes não é tão simples. Então, para mim, a questão do acolhimento que o grupo tem, eu estava olhando muito enquanto o Itamar falava ali o tema conexão e cuidado, que para mim isso é fundamental. Quando a gente conversou muito sobre escuta no nosso grupo ali ontem, era um pouco nesse lugar também, e escuta não só do falar, mas também de parar e observar como é que o outro está reagindo. Eu acho que a gente tem um papel fundamental de prestar atenção no outro enquanto grupo, enquanto pessoas. Acho que isso edifica a nossa humanidade também, de olhar para fora. A gente sabe que as pessoas têm personalidades diferentes, diversas, às vezes a gente fica meio esquentado com alguma atitude da pessoa, mas a gente tem, no fundo, um carinho por todos que estão aqui. A gente quer que todo mundo saia bem, consiga conquistar aquilo que almeja.
Então, para mim, é muito nesse lugar do acolhimento, e o quanto que o grupo fez isso comigo e o que eu puder fazer também para poder retribuir isso para o grupo, mas também para outras pessoas, para além do grupo, para mim, o que tiver ao meu alcance, eu quero estar fazendo. E me marcou também ontem, quando a gente estava falando sobre esse processo aqui da construção da árvore, né, das raízes, a fala do Nantes sobre transformação, do quanto que o grupo tem esse potencial de transformação, e eu logo me conecto com o Fábio, que é uma pessoa que não está aqui. Eu vou chorar falando do Fábio. O Fábio me viu nessa transição de coloninha para ajudante, para instrutora, e eu acho que ele também é uma pessoa super importante para esse grupo, que apesar da distância física, a alma dele, o espírito dele está aqui com a gente em todo momento, e às vezes eu fico em casa, eu falo, cara, hoje eu estou muito cansada, eu não quero ir para reunião. Aí me vem na memória assim o Fábio, eu falo, cara, o Fábio está lá longe, sabe, ele não pode estar aqui. E eu vou para a reunião meio que impulsionada por essa lembrança dele de estar dentro do grupo, e o quanto que o laço de amizade com o Fábio, também com a Lu, acabou ajudando a realizar sonhos. Eu tive a oportunidade de conhecer a Itália muito através do Fábio, né? Que viabilizou, ele já tinha viabilizado isso para outras pessoas, recebendo a gente lá na Itália, mas o quanto que isso abre a nossa cabeça para a gente ajudar uns aos outros. E às vezes não é com uma viagem, não é com nada, às vezes é só com uma informação que a gente pode dar. Então, a figura do Fábio, assim, para mim é muito importante enquanto pessoa, mas também enquanto pessoa no mundo e propósito de vida, assim, do como que a gente pode ajudar os outros de forma muito simples, até as mais complexas às vezes, seja com uma informação de saúde ou não, qualquer que seja o assunto. Então, quando eu falo de amizade, quando eu penso em questão de transformação, a memória dele afetiva para mim é muito forte. Eu espero que ele perdure por muitos anos, que ele possa voltar muitas vezes aqui no grupo para estar com a gente, fortalecendo e dando esse incentivo para a gente seguir firme e forte, que eu acho que é o que nos motiva. E também ver os novos jovens que estão entrando no grupo, cada vez mais engajados e comprometidos. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o Igor, Vicky, Cairé, Ana, enfim, Ellen, estimulados a estar, né, empenhados em participar, em contribuir com alguma ação. Acho que teve um impacto enorme, todo mundo pôde ver a atuação que teve das mídias sociais, o quanto que isso influenciou. Eu tive amigos de fora que não tem nenhuma conexão com o Grupo Eco falando, Lília, eu estou acompanhando a página e está muito legal. Isso faz toda a diferença. Eu acho que se para cada ação que a gente fizer, a gente tiver esse engajamento de um grupo legal, mais sólido, maior, é importante para a gente poder seguir nosso trabalho, porque a colônia de férias é em janeiro, mas o trabalho começa muito antes disso, acho que todo mundo sabe disso. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho com vocês. E chega de filmar, tá, Simone? Obrigada, é um prazer estar aqui com cada um de vocês. Quero falar bem rapidinho, é exatamente dessa figura que está aqui, e a gente sempre está falando das mídias sociais, e a Simone é essa figura. A gente está aqui, pessoa responsável, assim, né, diretamente pela memória do grupo. E memória é uma coisa muito importante e a gente precisa exaltar, e por isso, porque às vezes a gente não fala, às vezes a gente conversa com a Simone, mas é uma coisa que tem que falar do grupo, que você é importante, e por isso eu quis fazer essa fala. Lembrei de uma coisa, uma música que fala assim: vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar, não se iluda, que nada muda se você não mudar. Quero chorar o seu choro, quero sorrir seu sorriso, valeu por você existir, amigo. Eu acho a oração de São Francisco uma declaração de amor ao mundo. Então, por isso eu gosto de
acho que é importante para a gente, independente de qualquer corte religioso, mas ela é uma mensagem, né? Então é isso que eu defendo muito. Então a gente vai rezar um Pai Nosso, aí todo mundo quer ficar de pé, bacana. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer